Mãe, tô nervosa. Não sei nem como começar, né? Mas bora lá. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Peço a vocês desde já que se inscrevam, que comentem, que curtam meu vídeo. Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Raiane Oliveira. Eu tenho 22 anos e acabo de ser aprovada em... Não sei se eu falo isso, né, mãe? Não, calma, peraí. Corta. Muitas pessoas me perguntaram sobre o meu processo de preparação até ser aprovada no curso de medicina. Então, hoje eu venho aqui sanar algumas dúvidas da galera, também na tentativa de ajudar algumas pessoas que estão um pouco sem norte, sem saber como começar, por onde começar, como fazer, e é isso. Primeiramente, Rai, você fez cursinho? Galera, sim, eu fiz cursinho online. Na verdade, eu comprei 2 cursos. Um foi o Ferreto e o outro foi o Fernanda Pessoa. Os dois eu comprei o curso completo. Acho que o Ferreto só tem o curso completo pra você comprar. E o de Fernanda Pessoa eu comprei completo. Eu ainda não tinha tido nenhum contato de verdade com o curso. Eu só tinha amigos que já tinham estudado com Fernanda e falaram muito bem do curso, então eu fui lá e comprei. E não me arrependo de ter comprado nenhum dos 2 cursos, galera. Eu, Raiane, o que eu acho melhor? Fazer um cursinho presencial ou fazer um cursinho online? Bom, como eu moro distante dos cursos presenciais, que seria esse de Fernanda Pessoa que eu faria presencial, eu teria que pegar 2 ônibus e um metrô. Então, pra mim, não era viável. E pensando tanto no custo-benefício de gastar com passagem, com lanche e também por o curso ser mais caro, né? Quanto pela questão do tempo que eu ia perder no transporte e no trajeto, eu optei por fazer o curso online. E não me arrependo. Foi a melhor experiência que eu tive. Eu poderia pausar, voltar às aulas, sabe? Tinha também a monitoria interativa. Só a Fernanda que tinha monitoria. O Ferreto eu não sei se já tem monitoria. Mas o de Fernanda tem a monitoria interativa e foi muito importante pra mim porque você tem esse contato direto com o monitor ou com o professor e dá pra sanar todas as suas dúvidas. E quanto ao conteúdo do curso, tanto Ferreto quanto Fernanda são cursos muito proveitosos e eu gostei muito do curso. Não tô recebendo nada pra falar aqui no vídeo não, gente, mas amei, sério mesmo. E recomendo pra todo mundo que não tenha muita base em matemática, eu recomendo muito o Ferreto. Pra quem não sabe por onde começar na redação, eu indico muito Fernanda. E é isso, Ferreto e Fernanda. No último mês de preparação, que foi no mês de revisão, eu fiz um mês de revisão na oficina de estudos. Também amei o curso, mas não tenho muito mais coisa pra falar porque eu não fui aluna o ano todo, né? Eu fui aluna só no curso de revisão e gostei muito do curso, da estrutura do curso, dos professores, do apoio que tive dos professores. Quantas horas eu estudava por dia? Como eu estudava no online, eu tinha um horário bem flexível aí, porque eu acordava e me organizava para estudar em casa, eu não tinha que sair para estudar. Eu estudava de 6 a 8 horas por dia. Isso variava no final de semana, porque, por exemplo, no sábado eu priorizava estudar somente durante a manhã e ficar com o restante do dia livre. Então eu começava a estudar umas 8 horas da manhã, ia até meio-dia, 1 hora e ficava o restante do dia livre. E nesse decorrer aí de tempo, a gente sabe, né? Eu não sou uma máquina. Então, eu não estudei todos os dias, 8 horas certinho. Teve dia em que eu não tinha saco pra estudar, que eu não tinha cabeça pra estudar, que eu queria estudar, mas não conseguia absorver nada. Então, é isso que eu digo pra vocês. Saibam respeitar também os seus corpos, porque isso é muito importante. Tem momento em que a gente pega o livro pra tentar estudar e não entra nada e acaba sendo só tempo desperdiçado. E é isso. Como é que eu estudava? Quais eram os dias da semana? Qual era a quantidade de matérias por dia? Como é que eu fazia os meus simulados? Bom, de segunda a sábado eu estudava as matérias normais e no domingo eu fazia simulado. Buscava fazer o simulado no horário do Enem. Eu fazia isso todo domingo? Não. Eu fazia isso 2 domingos, que no caso são os 2 dias de prova do Enem, né? E no outro domingo eu não fazia nada. Ou revisava, ou saía, enfim. Mas durante a semana o que é que eu fazia? Na segunda-feira, a minha revisão era... Eu revisava somente os assuntos do simulado que eu tinha errado, ou que eu tinha respondido com dificuldade. Então, na segunda-feira, eu tirava para revisar.
No decorrer dos outros dias, eu buscava estudar 3 matérias por dia. Se eu segui algum cronograma ou se eu fiz algum cronograma, sim. No início do ano, eu fiz uma planilhazinha, coloquei as matérias que eu ia estudar no decorrer da semana, como é que seria, os horários. Segui esse cronograma? Não. Eu não consegui seguir o cronograma. Eu usava esse cronograma para ter uma base do que eu precisava estudar. Mas eu não consegui seguir o cronograma. Por que eu não consegui seguir? Nesse cronograma eu tinha 3 matérias por dia. Se, por exemplo, num dia eu tinha colocado física, matemática e literatura. E, na verdade, eu já tivesse adiantado em literatura, em outro momento eu tivesse adiantado, ou no domingo ou no sábado, e tivesse atrasado em física ou em matemática, ou com dificuldade em algum assunto de física e de matemática que eu não tivesse conseguindo andar, eu ia lá e priorizava essas matérias. E esse é um assunto também que eu vou falar sobre o que priorizar, mas vou falar um pouquinho depois. Mas eu não consegui seguir o cronograma justamente por isso, porque tinha dias em que eu tinha que estudar, por exemplo, geografia, mas eu não sentia que eu estava precisando de geografia naquele momento, e sim de física, ou de matemática, ou de química. Bom, química, eu estudei muito química, porque eu tinha um déficit muito grande em química, então eu priorizei bastante essa matéria. Então, é isso. Quanto a como eu estudava, quais os dias da semana, a quantidade de matérias e simulados, é isso. Uma coisa que eu achei muito importante também no decorrer desse meu período de preparação, que eu quase esqueço de falar, foi o meu tablet. Eu vou colocar uma parte do vídeo aqui mostrando algumas funcionalidades do tablet que me ajudaram bastante. Eu não precisei fazer impressão, eu não precisei usar caderno, eu não precisei de notebook, não precisei de mais nada além do meu tablet, porque nele eu tinha tudo que eu precisava. Então, vou fazer um vídeo aqui agora mostrando pra vocês um pouco do tablet. E ele ajuda muito. O modelo do tablet é o S6 Lite, da Samsung. Vejam ele aí. O meu tablet é esse aqui. Essa capinha já vem com ele. E vem essa capinha junto com a canetinha. Tá meio sujinho, porque eu não tô usando essa capinha. Ela tava guardada. Então, eu pego assim... Aqui vem com a canetinha, que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô gravando com a mão só, fica complicado. Aqui está a canetinha dele, ó. Ele é muito bom. Então desbloqueia e temos acesso aqui a 2 funcionalidades que eu gosto muito. Uma delas é esse Samsung Note, já tá aqui na anotação minha de desigualdade social. Eu não uso caderno, não usava e nem uso caderno por conta disso, porque dá pra fazer essas anotações aqui como se fosse mesmo um caderno. E a outra funcionalidade que eu gosto muito, além disso, né, posso fazer anotações nos próprios PDFs. Vou mostrar aqui pra vocês abrir um PDF que eu fiz anotações. Ó, utilizar a função de marcar texto, fazer de fato anotações no PDF, por isso que eu não precisei fazer impressão. A escrita dele é muito boa e você pode utilizar a canetinha e enquanto você escreve, encostar a mão que não sai. Quando tá naquele aplicativo do Samsung Note, ó, fiz muita anotação, muito macia a escrita dele, muito legal. E além disso, uma funcionalidade que eu gosto muito é poder dividir a tela. Então eu dividi aqui para utilizar essa parte de fazer anotação, de acompanhar o texto da aula e, por exemplo, assistir a aula num aplicativo de vídeo. Então é isso. Dá pra mexer muito. Agora eu quero dar algumas dicas pra vocês sobre as prioridades no decorrer do processo de preparação. Eu tô falando sobre o meu processo e tô dando essas dicas pra quem desejar segui-las ou pra dar uma luz pra alguém. Mas eu volto a falar, eu não acho que tenha receita de bolo e que o que eu fiz, o que eu tô falando pra vocês fazerem, seja válido pra todo mundo, porque cada um sabe de suas especificidades. E é isso. A minha primeira dica é entender que cronogramas não são receita de bolo e não irão funcionar igualmente para todo mundo. É uma coisa que eu já falei, né, gente?
Então, mesmo que vocês busquem seguir cronogramas de algum professor, de algum cursinho, ou que viram na internet, enfim, eu acho que cada um vai entender bem como é que vai funcionar o seu próprio processo. E isso é muito natural, isso vai acontecer. Eu vou tentar fazer um cronograma assim, não vai dar certo, que nem foi o meu caso. Eu tentei fazer de um jeito, não deu certo, então eu fui para outro jeito, que foi priorizar as matérias que eu tinha mais dificuldade, ou que eu estava atrasada, que eu via que tinha maior peso, enfim. Foi esse o meu jeito. Não consegui seguir o cronograma direitinho, mas no fim deu certo, né? Eu tive muito medo de não dar certo por não estar seguindo o cronograma. Ai, meu Deus, muita gente segue cronograma, eu não tô seguindo o cronograma, e agora? Não vai dar certo pra mim? E deu certo. Priorizar matérias com pouco peso. Bom, o que tem que ser feito? Na verdade, eu sei que nem todo mundo tem em mente já a universidade que queira seguir, nem todo mundo. Mas a maioria das pessoas já tem. Por exemplo, eu já sabia que eu ia querer a Universidade Federal de Pernambuco e no campus Recife. Por quê? Eu até pensei, tem o campus Caruaru, tem a UFPB, mas para minha família não ia dar para me custear estando em outra cidade. Então, o meu foco foi, de fato, a UFPE Campus Recife. E a UFPE Campus Recife e Campus Caruaru tem pesos diferentes. Então, o que eu fiz? Eu foquei nos pesos da minha universidade. Como é que funciona essa questão de pesos? Tem tanto o professor Fredão, que eu acompanhei com relação a notas no Instagram, quanto uma página chamada Desempenhos Med. Bom, eu usava e abusava das cartilhas desse Instagram, gente. Vocês não têm noção. Na verdade, os estudantes, quando ingressam na universidade, eles produzem cartilhas para justamente ajudar os vestibulandos. E eu me beneficiei muito dessas cartilhas. Então, o que tem nessas cartilhas? Tem os pesos para cada matéria, quantas questões as pessoas da minha cota, quanto de ampla concorrência ou de outras cotas, quantos acertos tiveram por matéria, quanto foi que eles pontuaram com esses acertos, e a média, né? Que também é muito importante saber a média, mas não dá para saber ao certo como é que vai ser a média da gente por conta da TRI. Mas me ajudou bastante, porque sabendo qual era o peso, mais ou menos quantas questões eu precisava acertar de cada matéria, então eu fui focando naquilo que eu tinha mais dificuldade e que era de maior peso. Por exemplo, eu, Rayane, morria de medo de fazer uma redação. Eu tinha vergonha das minhas redações. Eu tinha vergonha de, meu Deus, o corretor vai ler essa minha redação e vai ficar escandalizado porque eu não sei escrever, eu não tenho repertório, eu não tenho estrutura boa de redação. Então, eu me acalmei e no decorrer do curso, no decorrer da minha preparação, eu percebi que sim, eu conseguia fazer uma redação, que sim, eu conseguia memorizar os repertórios. Tudo é questão de calma. Não adianta se desesperar, nem no início, nem no meio do ano, nem quando tá chegando perto da prova, porque isso não leva a gente a lugar algum. E eu digo isso porque eu me desesperei muito. Eu me desesperei muito. E por mais que as pessoas dissessem pra eu não me desesperar, de nada adiantava, porque eu estava desesperada e é isso. Na verdade, é importante priorizar todas as matérias, mas priorizar as matérias que têm um maior peso é muito importante porque, consequentemente, se você tiver um bom número de acertos naquela matéria que tem maior peso, sua nota vai aumentar consideravelmente. A minha matéria de maior peso era natureza, o meu bloco, de matérias de maior peso era natureza. Então, eu estudei muito natureza e mesmo assim não tive uma quantidade de acertos. Oh, meu Deus, foi o maior número de acertos. Não, porque eu tinha muita dificuldade em natureza. Mas mesmo assim, eu precisei focar muito em natureza para ter a quantidade de acertos que eu tive. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é saber ter cuidado com a cobrança exagerada. Uma coisa que eu colocava muito na minha cabeça é: eu só preciso de uma vaga. Na minha modalidade de cota eram 19 vagas. E eu sempre buscava colocar na minha mente: se eu for a 19ª, eu não tô nem aí, porque eu só preciso de uma vaga. Então, eu tenho que focar nessa uma vaga. Eu tenho que ter um desempenho considerável para a minha modalidade de cota, que eu percebia isso de acordo com os meus simulados e com as planilhas que eu via no Desempenhos Med, nas cartilhas, nas planilhas das cartilhas.
e focava muito nisso. Eu só preciso de uma vaga, eu só preciso de uma vaga. E foi nisso que eu perseverei, até que no fim do processo, nos momentos em que eu estava me sentindo frágil, ai meu Deus, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Foi que eu parei e respirei e pensei, eu só preciso de uma vaga. Esse era o meu mantra. Era isso que me acalmava. Me fazia perceber que, ai, calma, vai dar tudo certo. Uma outra dica que eu tenho para dar é que priorizem, além da preparação com relação a conteúdo, na verdade, priorizar a saúde emocional de vocês. Por quê? Tiveram vários momentos em que eu não conseguia estudar, em que eu estudava e não absorvia o conteúdo, em que eu me sentia desmotivada a estudar, porque eu via que eu me sentia nadando e morrendo na praia. Porque tinha simulados em que eu era muito bem. O que eu falo muito bem, assim, é naquilo que eu sabia que tinha dificuldade e eu conseguia me superar, que era, por exemplo, natureza. Teve simulado em que eu consegui ter 138 acertos, 140 acertos, e eu estava acima da média com relação às pessoas que tinham acertos na minha modalidade de cota. Então eu ficava muito feliz com isso, ter 140 acertos, 138, 135, mas teve um momento em que eu tive 110 acertos. E aí, nesses momentos, claro, eu precisava ter força para estudar aquelas matérias que eu tinha errado, os assuntos que eu tinha errado, mas ao mesmo tempo eu me sentia incapaz de passar. Então, eu precisei parar, respirar e tirar um tempinho para mim. Tirar um tempinho para caminhar na praia, tirar um tempinho para assistir a um filme em casa, uma série, um episódio de série, ou para ir ao cinema. E é óbvio, gente, que a vida do vestibulando não pode ser só rolê, só festa, só farra. Mas um momento de descontração, um momento de esquecer que tem que estudar para o vestibular também é muito importante. Então, de todas as coisas que eu fiz que me levaram até a aprovação, eu acho que tão importante quanto a preparação com relação aos conteúdos foi a minha preparação mental. Ter alguém, seja um familiar, um namorado, pai, mãe, irmão, primo, tia, que seja o seu ombro amigo, em que você possa desabafar. Velho, a carga tá muito pesada pra mim, eu tô me sentindo de tal forma, eu preciso conversar com alguém. É muito importante que vocês também tenham esse feeling de que é importante ter uma pessoa ao lado pra te ouvir e ao mesmo momento pra dar um conselho, né? E assim, teve um momento da minha preparação em que eu precisava, por exemplo, de palavras como essa que eu tô dando aqui pra vocês. De como estudar, de fazer cursinho presencial online, de quantas matérias estudar por dia. Mas eu não tive, então eu recorri a vídeos no YouTube, a vlogs de algumas outras pessoas que eu já era inscrita. E por isso também eu vi a necessidade de fazer vídeos para pessoas que estavam me perguntando, que queriam saber como que era a minha rotina. E é isso, gente. Bom, a minha rotina, como que era a minha rotina? Eu gosto muito de dormir e é muito difícil para mim acordar cedo. Eu até penso em como é que vai ser isso no decorrer da faculdade. Mas eu sou preguiçosa, é isso, eu amo dormir. Então eu buscava acordar às 8 horas, cerca de 8 horas, para começar a estudar de 8h30. E eu tinha uma pausa durante o almoço, e eu almoçava assistindo algum filme ou alguma série, alguma novela. E tinha uma pausazinha assim de tarde, no finalzinho da tarde. Eu estudava 3 matérias por dia, eu buscava estudar 3 matérias por dia, mas tinha dia em que chegava à noite e eu estava extremamente saturada e não conseguia mais estudar. Então eu me dava um tempo e estudava, sei lá, 1 hora de noite, pelo menos 1 hora. Eu buscava sempre estudar, não ficar sem estudar, porque depois eu ficava sentindo um peso na consciência. Então eu não deixava de estudar. Eu estudava nem que fosse 1 hora à noite. Eu já teria estudado o dia todo e quando chegava à noite tava me sentindo cansada, então pelo menos 1 horinha eu vou estudar. 1 horinha eu vou fazer exercício, certo? E como é que era o meu método de estudo? Eu acho que isso é muito individual, mas eu era e sou muito de assistir aula e partir para exercício. Assistir aula e partir para exercício. Creio que na medicina eu vou ter que mudar e muito, assim, vou ter que me adaptar ao curso,
porque já percebi que tem muito livro pra gente ler, muito livro-texto. Eu lia mais biologia. A matéria que eu mais li era biologia, literatura e redação. Essas eram as 3 matérias que eu mais li, era biologia, literatura e redação. De resto, o que eu fazia? Eu assistia às aulas e já partia para exercício. Aula, exercício, aula, exercício. As matérias que eu lia, eu assistia a aula e lia o texto da aula, às vezes antes, né? Antes ou depois, mas eu priorizava ler o texto antes da aula e partia para os exercícios logo após as aulas. Bom, galera, a minha experiência no meu ano de vestibulanda foi essa e espero ter ajudado e muito vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos, deixar comentários aqui, dúvidas, qualquer coisa. Estarei aqui pronta a ajudar vocês.